E aí, galerinha, como estamos? Domingão, assistindo live. Eu sou o Leonardo Maiante e eu lembro muito bem quando há 3 anos atrás eu comecei a assistir lives assim como você está fazendo aí agora. E eu não sei aqui se tem gente igual eu era, porque eu era um cara que eu assistia absolutamente tudo do Instagram, do YouTube. Naquela época tinha o 459 todo dia, o Pablo entrava e eu não perdia um. Eu sei que eu fiquei uns bons meses nesse ritmo, acompanhando tudo que aparecia do Pablo, do ecossistema, sobre esses assuntos que eu passei a acompanhar, que eu comecei a me interessar por. E por que que me interessei tanto por esses assuntos? Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, mas o fato é o seguinte, até os meus 27, 28 anos, eu não sabia o porquê eu estava nessa terra, eu não sabia o que eu tinha que fazer, e talvez seja o caso de alguns que estão assistindo isso aqui agora. Você está sentado aí na sua casa, você não está na posição de vida que você gostaria, você se sente estagnado, você acha que não tem como, tudo parece muito difícil, porém você tem dentro de você um sentimento, uma certeza de que você nasceu para mais. Deixa eu te falar uma coisa, esse sentimento é verdadeiro. Esse sentimento não é uma ilusão da sua cabeça. Você realmente nasceu para mais, foi chamado para muito mais. E só depende de decisões e fé para você alcançar o que está querendo. Léo, fé sozinha resolve e resolve todo o problema? Não. Você precisa tomar decisões. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Nos últimos 2 anos, eu andei do lado do Pablo na função de assessor direto, analista, assistente, chame como quiser. Eu estava em todos os rolês, em todos os eventos, em todas as viagens, organizando agenda e resolvendo muitos problemas. E essa posição me transformou completamente. Por quê? Porque quando você muda de ambiente, você muda quem você é. Lembra disso, o ambiente é rei. O ambiente sempre vence. Então, se hoje você se sente estagnado, que surpresa que você se sente estagnado. Todas as pessoas que estão em volta de você estão numa mentalidade constante. Todas as pessoas que estão em volta de você não acreditam que tem como crescer. As pessoas que você conversa não querem crescer. Que surpresa que você está estagnado, hein? O ambiente é rei. E foi há 2 anos atrás, eu morava no interior de São Paulo, eu tomei a decisão de vir passar 15 dias em Alphaville para trabalhar no suporte, que era o atendimento ao público aqui do Pablo. Eu era apenas um freelancer, a gente ganhava por dia para participar para trabalhar, né, nesse suporte. E eu lembro que no segundo dia que eu estava aqui, eu falei, eu não volto mais de um lugar que eu vim. A minha vida agora é aqui em Alphaville e eu não fazia a menor ideia do que eu faria para continuar aqui, para me manter aqui. Porém, eu decidi. A decisão é um negócio tão absurdo que quando você toma ela, quando você decide na sua cabeça, no mesmo segundo, o mundo começa a conspirar para o teu favor. No mesmo segundo, as portas começam a abrir lá na frente, portas que você ainda não chegou nela, mas as coisas começam a destravar lá na frente. A decisão da tua mente tem poder para mudar tudo nessa terra. Então, comece a ter essa crença de que se você quer e você decidir que vai ser, isso já tem metade do caminho andado. Isso já tem metade da força necessária construída ali. Muito bem, cheguei aqui, 2 dias falei, vou morar nesse lugar. E a partir dali eu comecei a fazer algo muito interessante, que talvez alguns de vocês não saibam fazer, que foi conexões genuínas. Eu comecei a me conectar de verdade com todo mundo dessa plataforma, da empresa, do ecossistema. Como que eu fiz isso? Servindo. Léo, eu quero estar com vocês aí, eu quero aprender mais, eu quero me conectar com certas pessoas aqui da minha cidade, mas eu não sei como. Deixa eu te falar, a principal forma de se conectar com as pessoas é servindo. Faça algo que você sabe que elas precisam, gere o valor que elas estão precisando. Ninguém vai rejeitar alguém que está resolvendo um problema. E você sempre vai ser visto com bons olhos quando você está resolvendo um problema. Então esse é o meu segredo, estou contando aqui para você, nesse domingo, você que está no Metanoia Day. Metanoia, para quem não sabe, é mudança de mente. Se você está vivendo alguma coisa hoje, basta mudar a sua mente, você vai passar a viver outra coisa. Tem como ser positivo e negativo. Eu conheço pessoas que mudaram a mente para o lado negativo e passaram a desgraçar as próprias vidas.
Porém, se você começa a ouvir certas pessoas, que inclusive nesse dia de hoje vai passar muita gente aqui, né? Vai passar quantas? Umas 10, 15 pessoas, olha quanta gente. Vai passar nesse palco. Essa galera toda aqui não tem nenhum que não tomou decisões, que não acreditou sem ver. Não tem nenhum que não rompeu o medo, que não foi com medo mesmo. Léo, eu estou afim de tomar uma decisão, eu estou afim de aprender com vocês, mas eu tenho medo. Não tem problema ter medo. Deixa ele aí, vai com ele mesmo. Quando você resolver avançar, ele fica para trás. E aí, quando você olhar para trás, você falar como era ridículo aquele medo que eu tinha. E antes, para mim, antes de eu mudar para Alphaville, era uma coisa gigantesca. Meu Deus, eu vou morar em Alphaville, como eu vou fazer isso? Na minha cabeça era algo gigantesco. Hoje eu vejo o quanto isso é simples. Sempre que você passar um nível, você vai olhar para trás, vai ver o quanto aquilo é simples. Então o que acontece? Eu vim para cá e comecei a me conectar com um, com outro, com outro, com outro. Eu fui conhecendo as pessoas e eu queria crescer aqui dentro. De alguma forma, eu queria crescer. Então, surgiu a oportunidade naquela época para eu trabalhar na manutenção do prédio. Para consertar gesso, para arrumar lâmpada, para limpar e colar a carpete. Eu sou formado em engenharia civil. Trabalhei na área já. Mas o meu propósito estava aqui. Eu sentia que tinha um chamado para mim aqui. Eu comecei a colar carpete, eu comecei a arrumar lâmpada, eu comecei a limpar, quebrar gesso, serrar gesso, manutenção. E eu fiquei um mês inteiro nessa função, porém, em todos esses lugares eu estava conectando com gente, eu estava mostrando quem eu era, eu estava mostrando, eu sou de confiança, eu sei servir, eu sei fazer isso, eu tenho essa capacidade. E mesmo estando nessas funções, que muitos não topariam, eu fui conhecendo as pessoas e ganhando o coração delas. Beleza, a partir daí surgiu uma oportunidade para trabalhar no audiovisual, que era, vocês estão assistindo isso aqui, ó, tem uma pessoa atrás dessa câmera que está cuidando e observando. Se eu venho para cá, ó, ela vai guiando para cá. Minha função era essa. E eu fiquei no audiovisual por incríveis 7 dias e quando surgiu essa oportunidade para trabalhar com o Marçal diretamente. Léo, e aí, por que você está contando isso para a gente? Porque foi a decisão lá atrás, que não parecia ter sentido nenhum, que me permitiu estar na posição de, depois de um tempo, a minha sala era dentro da sala do Marçal. Eu era a única pessoa que tinha acesso à sala do Marçal, e lá nessa função eu vivi coisas que talvez em 20, 30 anos eu não viveria em outro lugar. Eu tive experiências, eu tive amadurecimentos, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas gigantes. Por quê? Uma decisão que parecia não ter sentido. Mas quando você está se movendo por um propósito, por um porquê maior, as decisões menores no caminho não tem que fazer sentido. Léo, eu estou numa situação que não tem sentido eu fazer qualquer outra coisa que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que ficar resguardando, guardar dinheiro para não... Não vai ter sentido agora. Se você tem uma visão do que você vai ser daqui uns anos, daqui uns meses, essa visão é suficiente para te manter no caminho. Essa visão é suficiente para você não perder o fio da meada, para você tomar a decisão sempre olhando para o alvo. Por que as pessoas desanimam? Simplesmente porque elas tiram o olho do alvo e começam a olhar para os problemas. Quando você para de olhar para a sua recompensa, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é: não vale a pena. Por trás de todo problema existe uma recompensa. Esse drive é poderosíssimo. Por que eu estou falando de drives? A sua situação atual é justamente por causa dos drives que você tem instalado. O que é drive? São pensamentos automáticos que você tem em determinadas situações. Por exemplo, se algo dá errado, o seu drive já vai falar: não era para ser, vamos deixar quieto e vou desistir disso. Qual que é o drive dessa galera daqui, desse ecossistema? Deu errado? Então tudo bem, é só fazer de outro jeito, tentar de novo, a próxima vai dar certo. É normal dar errado, errar é bom. Eu nunca erro, ou eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Esse tipo de drive parece coisa simples, mas muda completamente como você age. E as suas ações mudam seus resultados. Pensa comigo, você está num ambiente ruim, as pessoas não acreditam em você, você sente isso dentro de você, que você foi chamado para algo maior. Isso é verdade. Porém, se você não mudar os ambientes que você frequenta, você nunca vai mudar as pessoas que você conhece. Se você não mudar as pessoas que você conhece, você nunca vai ter ideias novas na sua cabeça. Se você não tem ideias novas, as suas ações são sempre as mesmas. Se você tem ideias novas, as suas ações são novas, e com novas ações você vai ter
novos resultados. Aí você pode estar achando que você precisa ter grandes resultados logo de começo. Não, meu amigo. O que vai te fazer tracionar e crescer são micro-resultados, são resultados pequenos, são pequenas conquistas. Por quê, Léo? Porque essas pequenas conquistas vão te trazer um senso de progresso, uma progressão. Essas pequenas conquistas vão te fazer querer a próxima. Cada pequena vitória é o combustível para a próxima. E quando você viu, você está no alto da montanha. Não sei se aqui alguém já subiu montanha. Quando você começa a andar, parece que vai demorar muito. Até que você entra na energia da jornada. E você passa a admirar a vista, e você passa a olhar para o rio e sentir a brisa do ar e admirar a natureza. Você entra na jornada e quando você percebe aquele monte de passos que você deu, aqueles micro resultados, te levaram para muito longe. Quando eu entrei nessa plataforma aqui, eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer com a minha vida. Eu já viajei para mais de 4 países para esquiar com o Pablo e com os sócios. Eu já viajei para fazer 2 Ironmans. Quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia fazer um Ironman? Para quem não sabe, o Ironman, você precisa nadar 3,8 quilômetros, você precisa pedalar 180 e depois ainda você corre uma maratona. Tudo no mesmo dia, seguido. É a prova de triatlon mais difícil do mundo. Quando, na minha vida, que eu ia imaginar que eu ia fazer um triatlon menor. Nunca imaginou, nunca passou pela minha cabeça. O problema é que eu me conectei com essas pessoas. Eu me conectei e isso mudou completamente a forma que eu pensava. O que era impossível para mim passou a ser possível e real e atingível. Mas, Léo, foi só nessa área esportiva que você se desenvolveu? É claro que não. O que era impossível para mim, faturar 100 mil reais, faturar 20 mil reais em uma semana, era impossível para mim. Hoje é uma realidade, porque eu vi as pessoas olhando para mim e eu vi que não tinha nada diferente de mim para elas. Às vezes você vê a gente no palco e você pensa, cara, eles estão em outro nível, eles estão... Realmente, nós estamos, só que o que você tem aí é a mesma coisa que a gente tem, que é um corpo, uma alma e um espírito. Você tem o hardware, você tem a alma e você tem o espírito conectado com Deus. Ou seja, a mesma máquina que a gente tem, você tem. Qual que é a diferença? O operador. O meu cérebro não manda em mim. O meu medo vem, mas ele vai junto comigo em tudo que eu estou fazendo. Quando na minha vida que eu fui pensar que eu poderia estar num palco falando para sei lá quantas centenas de pessoas aí, se não milhares, que estão assistindo. O meu cérebro não queria aceitar isso, mas escuta isso com cautela. O seu cérebro nunca vai acreditar em nada que você sabe que se merece. Por quê? O seu cérebro só acredita nas coisas que você viu até aqui na sua vida. Pensa comigo, você já viu todas as coisas dessa terra? Não. Você viu a cidade que você nasceu, você viu a sua casa, você viu a sua escola, você viu algumas coisas na internet. O seu cérebro só acredita no que ele já viu. A sua alma e a tua imaginação, a tua fé tem capacidade para ver coisas que os seus olhos nunca viram. Então, se os seus olhos físicos só viram aquelas coisas básicas, o seu cérebro vai falar, é impossível que você vai subir uma montanha para descer esquiando. É impossível que você vai estar nos Alpes franceses com esses caras, isso não tem chance. É impossível que você vai ter um evento, que você vai falar para pessoas, que você vai ensinar pessoas. Você não é professor, você não é palestrante. Por quê? Os seus olhos nunca viram isso, está tudo bem, é como as coisas funcionam. Uma coisa muito importante que eu aprendi aqui, gente, nunca aceite as coisas como elas são. Sempre olhe, se alguém fez, eu também consigo. Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro. Essa é a mentalidade de vencedor que está faltando na sua vida. Por que eu falo que o ambiente é rei? Porque a influência que a gente tem uns sobre os outros não é só de observação, é frequencial. O meu coração vibra, a minha mente vibra e emite ondas. Acredite você ou não. Assim como existe a lei da gravidade, que se eu jogar esse microfone aqui ele vai cair no chão, existe a lei das vibrações e da energia que existe em volta de cada pessoa. Então, muito mais do que a sua observação, nós estamos falando de vibração. Quando você fica perto de alguém que vibra em certa frequência, você passa a vibrar perto daquilo também. Agora, o que você não sabe, online, tem como transmitir isso
Como, Léo? Vamos lá, parte um pouco mais técnica aqui, ó. A minha voz está passando aqui, não tá? A minha voz passa nesse microfone, transmite lá no receptor, vai direto para a mesa de som, está passando aí pelo YouTube, está saindo no seu fone de ouvido ou na sua televisão aí. A minha voz está transmitindo uma frequência que quando entra no seu cérebro, você interpreta de uma forma e eu consigo fazer você tomar outra atitude nesse domingo. Você está entendendo o poder que você tem? Mas como assim eu? Você? Você não tem uma voz? Você não tem um corpo físico? Você não tem um fala? Você tem o mesmo poder que eu. Então olha o poder que eu tenho sobre você agora. Eu posso vir aqui e falar coisas que você vai ficar depressivo para o resto do domingo, ou eu posso vir aqui e te falar a verdade. Que você foi chamado para algo gigante, que você tem um propósito enorme nessa terra, que nada que você fez de errado no passado pode impedir de te alcançar o teu propósito aqui, para o futuro. Que tudo que você acha que é impossível, na verdade, tem como fazer e tem como fazer mais rápido. Então, qual é a crença que está faltando para você hoje? A gente vai colocar dezenas de pessoas falando aqui com você e você tem que ficar ouvindo uma por uma, porque vai ter uma fala de uma frase de alguém que vai fazer com que você mude completamente a sua cabeça. Por que a gente coloca várias pessoas falando? Não era mais fácil botar só o Pablo aqui falando e pronto? Mais fácil, mais eficiente, ele vai ser mais contundente ali, vai convencer mais pessoas a transformarem as suas vidas. Mais simples, mas não. Cada pessoa tem algo único. E quando eu digo cada pessoa, eu estou incluindo você que está me ouvindo. Exatamente, você tem alguma coisa que o Pablo não tem. Você tem algum código enterrado aí dentro que o Pablo nunca vai ter para contar para ninguém. Por quê? Porque Deus faz pessoas únicas. E é a forma que Ele escolheu fazer as coisas. É a forma que Ele criou o universo. É a mecânica da vida. Tem coisas dentro de você que se você não botar para fora, o mundo nunca vai ouvir. Códigos brilhantes, coisas que ninguém nunca ouviu, estão guardadas dentro de você. Agora minha pergunta, você vai botar para fora isso quando? Até quando você vai ficar preso nas suas dores, nos seus traumas, usando isso de desculpa para ficar travado? Você tem todo o poder para tomar uma decisão hoje, mudar completamente o resto da sua vida, o resto da vida da sua família. Você tem esse poder na sua mão. Cabe você ser um homem suficiente ou uma mulher suficiente para agarrar isso, para tomar a responsabilidade. Não importa o que fizeram comigo, a partir daqui, a partir de hoje, sou eu que comando. A partir de hoje não é preguiça que manda em mim. A partir de hoje, sou eu que mando na minha vida. Então, olha só. Quando eu cheguei aqui, ó, tô vendo os comentários de vocês. Bota aqui que eu quero ver o que estão falando. Putz. Online de Moçambique. Tem gente do mundo inteiro aqui. Inclusive, teremos pessoas falando de outro lugar do mundo também daqui a pouco. E foi muito bem que aconteceu. Isso há 2 anos atrás, quando eu caí nessa função. E eu fui vivendo, e era uma pressão, e todo dia, você imagina como é que é a agenda do Pablo. A agenda do Pablo é um negócio que ele muda, ele aparece, ele resolve não ir, ele aparece coisa de última hora, e o WhatsApp cheio de gente, e a minha vida foi nesse nível. Hoje, eu tenho o contato de pessoas relevantes do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Mais do que isso, eu criei conexões com essas pessoas, eu criei relacionamento com essas pessoas. Sabe o que eu aprendi? Não tem ninguém tão incrível que nem você pensa. A televisão, o Instagram, o YouTube, as mídias, colocam essas pessoas em outro patamar. Isso tem que acontecer, porque você não acreditaria em qualquer um. Só que eu estou contando o jogo por trás para vocês. Não existe ninguém tão incrível quanto você pensa. As pessoas são normais. Por que eu estou te falando isso? Porque você também consegue alcançar. Você também consegue criar o seu ecossistema, você também consegue criar o seu produto, você também consegue ajudar as pessoas. Ah, Léo, mas eu estou em outro ramo, eu sou empresário, eu faço outra coisa aqui. Pois é, o que te impede de criar um braço educacional na sua empresa? Eu não sei o que te impede, às vezes tua mente está te impedindo. Léo, eu não tenho coragem de fazer uma viagem para fora do país. Eu até tenho dinheiro para isso, mas eu não consigo, eu acho que é perigoso. Crença.
crença limitante. Tudo que você acha que você não pode é uma crença mentirosa, porque na verdade você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser. Certo? Maiante vencedor. Olha lá, não tem como, ô Marcelo, aprende um negócio. Não tem como você andar no meio dos vencedores e não se tornar um vencedor. Não tem como. Você não vai conseguir engolir essa fraqueza sua. E eu falo com propriedade, porque eu já fui um cara muito medroso, eu já fui um cara que tinha receio e era tímido e nunca falaria num palco. Eu lembro do dia da minha primeira live, que por influência online do Marçal e do ecossistema, eu percebi a importância de fazer live e eu abri a minha primeira live. Desesperador para mim. Foi desesperador. Faz uns 2 anos, quase 3 anos isso. E aí você imagina, cidade pequena de interior, eu abri uma live, no dia seguinte a galera já estava toda falando, e aí, cadê? Vai fazer live? Agora você virou influenciador? O que é? Preciso abrir uma live para conversar com você? A galera começou a encher meu saco. Mas acontece, o problema é o seguinte, quando você conseguiu enxergar algo na sua mente que é maior, todos esses pequenos problemas ficam para trás. E o que para mim antes seria um problema gigante de reputação, do que vão achar, já tinha ficado para trás, porque aquilo era pequeno demais. Talvez você esteja vivendo uma realidade hoje que seja pequena demais para o que você foi chamado. Talvez seja pequena demais a sua mentalidade, a sua crença é pequena demais. A sua frequência está baixa demais. Baixa demais comparado ao quê? Ao que você foi chamado, ao potencial ilimitado que você tem. Nunca acredite em algo que te falam só porque essa pessoa tem autoridade sobre você. A maioria dos senhores e senhoras aqui ouviram uma pessoa chamada pai durante a infância. O que vocês esqueceram é que esse pai tinha crenças mentirosas a respeito dele e ele transferiu essas crenças mentirosas para você. Que ser rico é difícil, que ser rico é ser mau caráter, que todo rico é ladrão, e que morar em Alphaville é muito caro, e que não tem como fazer nada além daquilo que eu conheço. Tem casos que é pior ainda. Tem casos que, se você entrar na parte de religião, as pessoas têm o objetivo de te convencer que não existe nada fora daquilo, e que aquele é o único caminho. O que a gente preza tanto nesse ecossistema? Uma palavrinha chamada liberdade. E o dia que você entender o peso dessa palavra e a importância, você vai cair para trás, o dia que você entender o real valor dessa palavra. A liberdade vai muito além de você poder ir e vir. A liberdade é a sua mente poder pensar e conquistar o que quiser. A gente aqui não é religioso, mas nós sempre temos a Bíblia, que é um livro milenar, de conhecimento milenar, como base dos nossos estudos, do que a gente ensina, e nosso lifestyle está baseado nisso. E lá está falando, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Léo, eu não acredito em Jesus, não tem problema. Pega só o conhecimento. Na sua hora você vai entender ou não vai, o problema é só seu. O que a gente está te falando aqui é o seguinte, tem como viver mais. Tem como viver muito mais do que você está vivendo hoje. Se tem um recado que eu posso te dar, existe um caminho. Léo, como é que eu faço então? Você está falando que existe, que dá, eu estou acreditando, mas eu não sei como. O como pouco importa. O como pouco importa. Quando você tem essa certeza, as coisas vão se abrir no seu caminho. Você acha que eu saberia como? Há 2 anos e meio atrás, eu saberia como estar nesse palco aqui hoje? Eu não fazia ideia. Eu tinha uma percepção, um sentimento. Eu fui chamado para isso. Eu vou caminhar para isso. Porque não adianta nada você ser chamado para algo e não caminhar para isso. Nesse percurso, você vai descobrir tudo o que está te faltando. Existem peças suas com outras pessoas. Pessoas que você precisa se conectar. Uma das coisas que eu mais gosto nesse ecossistema é que tem muita gente envolvida. Então você conversa com um, conversa com outro, e você vai sabendo o que cada um faz. Aí sua rede de network vai ficando forte. Tem pessoas maiores, pessoas menores, pessoas que já estão onde você quer estar. Você troca ideia com essa pessoa, você vai entendendo. Tem pessoas que você se aproxima e você não sabe por quê,
mas aquela pessoa te entrega um código absurdo que só ela poderia entregar. E dessa forma você vai construindo quem você é. Você vai construindo e lapidando a sua mentalidade. Nunca será de uma hora para outra. Mas se você não der o start hoje, até quando você vai ficar vivendo desse jeito? Ó, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo que está assistindo essa live aqui, é um disclaimer que eu preciso fazer. Tomem cuidado, porque uma vez que essa mensagem que eu estou passando aqui, esses caras vão passar, entrar nesse coração e você entender que existe um algo maior pelo que viver e pelo que morrer, enquanto você não estiver cumprindo esse propósito, você não vai ter mais paz. Porque quando você entender a beleza, quando você entender a profundidade, quando você entender o que é a eternidade, você não prestará mais para nada que não seja focado nisso. Como assim, Léo? Você está falando que eu vou ter que entrar numa igreja, então, e virar um religioso de devoto aí, padre, missa? Nada disso. Religião pouco tem a ver com espiritualidade. Um das grandes destravares da minha cabeça foi esse. Religião pouco tem a ver com espiritualidade. O sistema clerical, o sistema estruturado da igreja hoje é muito bom e tem que continuar. Mas esse recado é para você que tem a mente livre, para você que foi chamado para ser livre e cumprir o seu propósito de Deus de múltiplas formas. Eu não sei o que você faz hoje, mas quando você tem um coração voltado para o que interessa, tudo que você colocar a mão vai ter propósito envolvido. Eu recebia muito essa pergunta, Léo, mas então qual é o meu propósito? Eu quero descobrir o meu propósito para eu poder cumprir. Eu te falo o seguinte, enquanto você não se desbloquear, enquanto você não tirar essas crenças, você não vai conseguir cumprir propósito nenhum. E te digo mais, ao mesmo tempo que se você ainda está nas fases iniciais, o teu propósito é se autodesenvolver. Porque quanto mais ferrado você for nessa vida, quanto mais próspero, quanto mais sagaz, melhor for sua comunicação, quanto mais você tiver de viagens e um currículo absurdo, mais atrativo você vai ser para implementar na cabeça das pessoas a mensagem que você acredita. E é isso que a gente faz aqui. Nós usamos todos os artifícios possíveis para colocar a verdade na cabeça das pessoas. Para colocar o caminho para que vocês então encontrem o que é a verdadeira vida. Eu garanto para você que o que você viveu até hoje, se o que eu estou te falando aqui é novidade e está fazendo sentido, eu te garanto que o que você viveu até hoje não é nem uma migalha perto do que você vai viver. Basta tomar uma decisão. O que a gente está fazendo aqui é real. Eu sou uma prova viva de que isso aqui é real. Tem muita gente falando muita coisa e não tem como ser diferente. Todo lugar que dá resultado vai ser criticado. Isso é bom para a gente. Quando você tem os drives certos, a crítica não faz mal nenhum. Não tem problema nenhum. A crítica ou o elogio tem o mesmo peso. Esse tipo de coisa você vai aprender andando próximo. Então nunca perca a oportunidade de andar com quem quer que você cresça. Quer crescer? Ande com quem quer que você cresça. Não é lógico? Eu sou um cara muito lógico e racional. E estudando um pouquinho do mundo, um pouquinho da Bíblia, entendendo como é que essas coisas se juntam, pela minha lógica e racionalidade, eu entendi que a eternidade, o propósito eterno, o que Deus fez e planejou para nós, e principalmente o amor de Deus por nós, é o que vai transformar completamente a tua vida. Talvez não faça sentido para você agora, mas no caminho vai fazer. O que você precisa é tomar uma decisão hoje e dar um novo rumo para a sua vida. Fechou? Já deu meu tempo aí, né, Rafa? Pode começar? Então vamos embora. Inclusive, hoje eu estou fazendo um evento aqui na plataforma, no auditório do lado, que é um evento para homens e mulheres que estão buscando um parceiro para casar. E aí eu saí lá do meu evento e vim falar aqui com vocês, para vocês entenderem a importância do que vocês estão fazendo aqui, para vocês entenderem a importância da mensagem que a gente está passando aqui, para vocês entenderem a própria importância de vocês. Às vezes você olha e pensa, cara, é tanta live que eu fico doidinho.